Adoção de elementos externos para anular ou manipular algum outro elemento para com que os esquerdistas tenham vantagens e privilégios. Bom, eu vou explicar aqui. É o seguinte, na democracia nós temos a adoção de regras, procedimentos e normas, né, dentro dela, da sua estrutura. E aí o que acontece? Essas regras, várias delas, praticamente todas, acho que todas elas são fechadas em si, ou seja, elas não dependem de alguma outra coisa externa, além do seu fator essencial da sua essência, dessa regra, procedimento ou norma para acontecer. E é isso que os esquerdistas fazem para conseguir aí criar vantagens e privilégios, ou seja, eles pegam um elemento externo para fazer com que aí ocorra uma modificação dessa regra, procedimento ou norma, repetindo, para ter a sua vantagem e privilégio. Isso é proibido, né? Não é só proibido, isso é uma questão de lógica, vocês vão ver. Eu vou exemplificar aqui que vai ficar mais fácil. Vamos pegar aqui dois exemplos que é em relação aos crimes e aos empregos. Bom, o que é o crime? O crime ele é toda ação de um cidadão, de uma pessoa para outra, ou também contra o Estado, ou do Estado contra o cidadão, que venha a causar prejuízo, direto ou indiretamente. Isso é o crime. Você analisa uma ação para saber se ela é criminal ou não, quando ela causa prejuízo. Se ela não causa prejuízo, não é crime. Entendeu? Isso daí é porque senão qualquer coisa que faça contra outra alguém, ou o Estado faça contra a pessoa, ou a pessoa faça contra o Estado, acabe virando, é crime. Isso daí vai gerar ditadura. Bom, tudo isso já foi estudado pelos séculos aí pelos estudiosos europeus que criaram o sistema judiciário e criaram os sistemas, o Estado e também o Estado Democrático de Direito. Então isso aí já está nos livros, já está batido, comprovado, com análise, com dados, com tudo certinho. Bom, então eu vou aqui ver. Então o que acontece em relação ao crime? O crime é quando ocorre uma ação de prejuízo para outra em relação a outra pessoa, né? Uma ação que causa prejuízo direto ou indiretamente. É isso. Qual o fator que faz com que ocorra o crime? A decisão da pessoa. A decisão da pessoa é a única coisa que faz com que ocorra o crime. Mas agora vejam, aí o pessoal esquerdista está puxando elemento histórico deles, que é um elemento histórico falso, que é só a versão deles da história. E agora eles vêm com a história de marginalizados. E então estão querendo dar aí como a questão do racismo, que as pessoas de etnia branca não sofrem racismo. Por quê? Porque eles não foram marginalizados na história. Pô, mas o que tem a ver história com crime? Ele está causando prejuízo a mim com a ação racista dele. Então vejam, a ação do racismo só depende da decisão da pessoa. Pessoas que que seguem religião e não seguem religião cometem crime. Pessoas ricas cometem crime. Pessoas pobres cometem crime. Pessoas de todas as etnias cometem crime. Pessoas de todas as etnias não cometem crime. Então, assim, as coisas são variadas e o único fator essencial que depende com que o crime seja ou não feito é a vontade da pessoa. É a vontade da pessoa. Então, assim, também independentemente do estado do passado dele. Porque eu vou explicar isso no meu livro, está explicado. O que nós temos na nossa sociedade hoje não é a causa, ela é o efeito. O que é o efeito? Elas são séculos e séculos de estudo e desenvolvimento da sociedade. E todas as sociedades elas nasceram do mesmo ponto, há 1000 anos atrás. A nossa humanidade ela é bem delineada e bem marcada na questão étnica. Vejam, são asiáticos na Ásia, árabes na região do Oriente Médio, e ali puxando um pouco o Oriente, africanos na África, índios nas Américas e europeus na Europa. Então é tudo bem delineado. E há 1000 anos estavam todos na mesmíssima situação. Aliás, no meu livro eu explico que quem estava em desvantagem era a sociedade europeia. Então hoje o que nós temos é o efeito, são anos e anos de desenvolvimento. Bom, então vemos aí que não tem nada a ver esse fator histórico com relação a fazer o crime. Isso é só a decisão dele ou da pessoa. É um fator externo que não tem nada a ver, já foi provado e comprovado. E a mesma coisa dos empregos, outro exemplo. Agora eles veem qual é o fator essencial para ter um emprego. Desculpe, para se candidatar ao emprego, a capacitação. O que interessa é a capacitação. Você tem aí uma fábrica, uma loja, qualquer coisa, você quer tem cargos empregos que não precisa de capacitação. Você pode aprender ali muito rapidamente. Questão aí de alguns 3, 4, 5, 10 dias você aprende.
Mas tem outros empregos que você tem que ter uma capacitação, um estudo mínimo aí de 6 meses, 1 ano, 2 ou até mais. Então não tem como, tem que ser a capacitação. Esse é o fator essencial. E aí agora o que os esquerdistas veem? Que tem que dar emprego por causa da etnia, ou por causa do gênero, ou por causa que é cadeirante, ou por causa que é da sexualidade. Ou seja, não importa mais a capacitação. Capacitação é o fator essencial ali. O outro fator é externo, não tem nada a ver com a capacitação. Por quê? Porque nós temos pessoas que são cadeirantes, são capacitadas, pessoas homossexuais capacitadas e não capacitadas. Cadeirantes, deficientes físicos capacitados ou não capacitados. Pessoas de etnias capacitadas ou não e assim por diante. Também na condição financeira. Bom, nos dois casos eles vêm com a condição financeira como pretexto, uma condição externa. Mas é aí que nós temos um grande problema. Por quê? Porque as pessoas elas não agem iguais, elas não têm a mesma capacidade intelectual, não se dedicam, isso é o principal, um dos principais, não se dedicam igualmente às coisas. Tem a questão da sorte, da inteligência, estar no lugar certo na hora certa, tem pessoas que facilitam isso e outras não. Então tem vários e vários fatores. Por exemplo, hoje eles chegam assim, muitas pessoas pobres dizem assim, o riquinho rico, não sei o que lá, tá lá rico, o pai dele dá tudo e nós aqui pobre e tal. Mas assim, se você analisar a história de ambos, há 50 anos atrás, 70 anos atrás, as condições de várias famílias estavam iguais. Porém, um deles chegou e sacrificou o seu tempo, ou várias coisas, e foi estudar e foi para frente na vida, enquanto o outro ficou na bebedeira, na jogatina ou fazendo outra coisa. Ações desse tipo são várias, entenderam? Mas não tem como mapear isso, as pessoas não agem iguais, não se esforçam igualmente, não se dedicam igualmente, não têm a mesma sorte e tudo mais. Isso é uma coisa que não tem nem como estudar, não tem nem como mapear na história, porque ele tem que puxar uma coisa muito lá de trás. E mesmo assim é um fator externo. A única coisa que depende, está tudo certo, é da vontade da pessoa, da dedicação dela. Para ela estudar, adquirir o conhecimento, ter a capacidade e aí concorrer ao emprego. É o único fator. O que vem interessa depois não adianta nada. Bom, se acontecer isso daí que eles estão querendo, que eles estão começando a implantar, daí nós vamos ocorrer um retrocesso social. Daqui a pouco nós vamos aí ter gente cometendo um crime e dizendo, eu cometi o crime e estão liberando a pessoa da punição. Mas por quê? Porque estava ventando, porque estava nublado, ou porque viu como naquele filme do Troia, lá que tinha o Brad Pitt e um outro lá, o Heitor, daí eles iam lá promover aí o ataque contra as tropas gregas, né? E aí não era por análise militar. Daí eles queriam que fizesse o ataque porque deu sinais em pássaros. Sinais em pássaros não tem nada a ver com guerra, né? Tu tens que ir ali mandar batedores, analisar, ver tudo, anotar, e aí estudar para ver estudar terreno, tudo. Tudo dentro da área militar. Agora o cara vem querer fazer ataque baseado em sinais de pássaros, é um elemento externo, então não tem cabimento nenhum. Bom, brasileiros e direitonautas, era isso que eu tinha a dizer neste vídeo. Obrigado pela atenção de todos e até a quarta parte, até mais. Acompanhe o canal com vídeos de segunda a sexta às 18 horas. Brasileiros e direitonautas, marquem e façam os vídeos chegarem até os políticos como Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Júlia Zanata, Carol Detoni, Marcel Van Hatten, Senador Girão, Carla Zambelli, Sargento Farroura, entre outros. Eu sou investigador descobridor, mas para divulgar eu preciso da ajuda de vocês porque a minha rede de amigos é muito pequena. Vocês podem divulgar comentando, curtindo, compartilhando e republicando principalmente os principais vídeos, os mais importantes. E para terminar, este é um canal da direita, mas um canal de contra-ataque. Chega de ficarmos na defensiva, então vocês são os combatentes, que vão espalhar os vídeos e assim acabar com o ataque da esquerda. Ataque feito com mentiras, para livrarmos o Brasil deste grande problema. Um abraço a todos.